Curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração esta noite. Que a palavra do Senhor venha nos direcionar, venha nos dar sabedoria e entendimento, nos capacitar para tudo aquilo que tem se levantado, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor, ministra ao nosso coração. Senhor, somos ouvidos à Tua palavra. Fala conosco nesta noite. Senhor, somos necessitados de ouvir a Tua voz. Senhor, fala a cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: e que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Se já estáis fartos, se já estáis ricos, sem nós reinais. E quisera reinasseis, para que também nos viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e nada temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como também por toda parte, por ensino à igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecereis, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém?
Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele diz: ora, além disto, o que se requer do dispenseiro? O que se busca daqueles que servem a Deus? O que se busca daqueles que são mordomos? Ele diz que se achem fiel. Que quando procurados, nós sejamos encontrados fiéis diante de Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos: mas o tempo está difícil. As nossas orações ultimamente têm sido essa, e realmente os tempos estão difíceis. Mas o que Deus espera que nós estejamos fazendo? Como Deus espera que nós venhamos nos portar, mesmo passando por dificuldades, ou mesmo sendo perseguidos, ou mesmo perdendo a esperança e a fé muitas vezes, como a vida nos sugere. O apóstolo Paulo diz: o que se espera? O que podemos esperar? Além disso, o que se requer dos mordomos? Que cada um se ache fiel. Cada um esteja fiel na sua chamada. Aquele que foi chamado para ser esposo, pai, esteja fiel. Aquele que foi chamado para estar no altar, seja fiel. Aquele que foi chamado para um negócio, seja fiel. Mas está todo mundo perturbado, está todo mundo sem direcionamento. Mas o que se espera daqueles que servem a Deus? Que sejamos fiéis. Então, serviços. O que é um mordomo? É aquele que presta serviço. Paulo está dizendo, está falando de si mesmo, ele está dizendo: olha, eu sou um serviçal, eu sou um ministro, eu sou servo. E originalmente significa remadores, aqueles que ajudam a impulsionar um barco através de águas. É uma labuta, é um trabalho. O que Paulo está dizendo? Eu sou um mordomo, eu sou um serviçal, eu estou a serviço do reino. E quando eu estou a serviço do reino, eu sou um dos remadores. Eu tenho que me posicionar para que o reino de Deus, ele continue avançando. Eu não posso tirar a mão, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás. Porque no momento que eu falar, eu cansei, eu desisti, o reino para de avançar. Então, quando Paulo está dizendo o que se espera, além disso, o que se requer, o que se espera daqueles que trabalham, o que se busca naqueles que são serviçais, naqueles que têm um chamado, naqueles que estão prontos para levar a palavra de Deus. E levar a palavra de Deus não é apenas estar no altar. No dia a dia, nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Quando eu aceitei Cristo, eu me tornei um dos embaixadores do reino de Cristo. Então, o que se espera de cada um de nós? Que sejamos fiéis. Então, Paulo, ele diz que somos servos, somos remadores. Nós não podemos parar, porque esse barco, esse reino, para ir à frente, temos que continuar o nosso trabalho. Temos que continuar remando. Nós não podemos desistir. Quando desistimos, o mal avança. O mal, ele vai tomando territórios que nós vamos abrindo mão. É uma guerra espiritual. Quando abrimos mão, o mal avança. Mas o mal está avançando, porque estamos desistindo. Temos que continuar remando, indo à frente. Fala também da mordomia, administrador. Quem que é um mordomo? Ele é um administrador, servo, respeitado, eficiente. A ele se atribui todos os serviços, porém sempre debaixo da vontade do proprietário. O que é um mordomo? Ele é como um dono de tudo. Ele sabe mais do que o dono.
Onde ele trabalha, ele sabe todas as coisas. O dono vem às vezes perguntar para ele: onde está isso? Como é que faz aquilo? Mas ele mesmo sendo eficiente, ele está debaixo da vontade do proprietário. A Bíblia nos chama a sermos mordomos. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que eu faço? Como eu vou direcionar a minha vida? Como eu vou levar a minha vida? E algo que requer é fidelidade. Cada um se ache fiel. Fidelidade. Requer de um despenseiro que se ache fiel. A fidelidade é diária, todos os dias. Tem dia que eu não estou bem, mas requer fidelidade. Eu tenho que estar fiel àquilo que o rei tem nos chamado. Às vezes tem tantos problemas sobre a nossa vida, e a gente pensa: não, hoje, sabe, acho que eu não vou. Acho que hoje seria melhor ficar em casa. Mas nós temos que ser fiel. Há um chamado, há uma necessidade. Não desista no dia mau. Não desista. Não desista no dia que parece que o inimigo está dominando. Não desista. A palavra do Senhor diz: resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Quando você baixa a guarda, ele avança. Quando você baixa a guarda, ele diz: estamos vencendo. A Bíblia nos ensina o quê? Resistir. Resistir. Parece mal, parece o dia mal, mas resista. Se coloque firme. Temos que ter a sensibilidade ao juízo do seu Senhor. Então cada um receberá de Deus o louvor. Versículo 7. Porque quem te faz diferente, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Porquanto, quem te fez diferente? Deus. Deus, Ele acrescenta a nossa vida, Ele nos chamou para sermos especiais diante dEle, e tudo que nós temos, nós recebemos dEle. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Se você recebeu de Deus, você recebeu a vida, tudo você deve a Ele, glorifica a Ele. Então, algo que nós temos que sermos encontrados: se ache fiel, aconteça o que acontecer, levante o que levantar, se mantenha fiel, se mantenha na fidelidade. Eu era muito jovem e assisti um filme chamado Os Últimos Dias de Pompeia. Quase nem existe mais esse filme, não sei se ainda tem. Mas chamava-se Os Últimos Dias de Pompeia. Eu era muito menino quando assisti esse filme. E foi uma erupção de um vulcão do Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia. E muito interessante que foi algo muito repentino. Pegou a população em festa, desprevenida. Muitas pessoas foram soterradas sobre as cinzas que caíram. E como estavam ali, perderam a sua vida. Ao ser escavada a cidade, eu acompanhando, porque eu gostava desse assunto, acompanhando os resultados, vendo um grupo de arqueólogos alguns anos depois, aí eles começaram a mostrar as pessoas que foram encontradas naquele estudo. Foi feito um estudo arqueológico e foram procurar o que tinha acontecido ali. E foram encontradas pessoas em várias posições. Pessoas com dinheiro na mão, pessoas com bebida na mão, pessoas em atos sexuais. Foram encontrados todo tipo, porque era uma cidade e foram pegos de surpresa. Mas algo muito interessante, foi encontrado um sentinela da cidade
em pé na porta e com a lança na mão. Ele morreu num sentido de guarda. E mesmo com tudo o que estava acontecendo, ele se manteve fiel. Era a posição dele. Por isso não importa o que aconteça, se mantenha fiel. Se mantenha firme. A história fará a diferença. A história fará a diferença. Por que somos vencedores? Porque cremos em Deus. Porque confiamos em Deus. Sabemos que o Senhor está no controle. Quando entrei esta noite eu li esse versículo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Orar, clamar, buscar. É um tempo de orar. É um tempo que Deus está ouvindo. E Deus está olhando para a terra e procurando os fiéis da terra. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando os fiéis. Não podemos aceitar sermos menos fiéis a Cristo do que esse vigia que estava ali na porta. Nós não podemos. Se este homem, ele tinha uma missão, ele estava guardando, e com tudo o que aconteceu, caindo cinzas, caindo pedras, barulhos, ele se manteve na sua posição. Na sua posição. Quem teve já a oportunidade de ir para a Inglaterra e assistir a troca da guarda da rainha, sabe que aqueles soldados, eles não se desviam para nada. Para nada. Eles têm uma missão. Não entre na frente deles, porque eles vão passar por cima de você. Assim temos que sermos nós. Nós temos uma missão. Temos que cuidar da nossa casa. Temos que cuidar do casamento. Temos que cuidar da nossa família. Buscar em Deus todas as bênçãos. Pedir para que o Senhor, Ele venha derramando bênçãos sobre nós. Não importa o que está acontecendo. E algo muito importante. Não é como você começa. Muitas vezes as pessoas começam até leais, até fiéis. Mas passado o tempo, esmorecem e deixam de praticar para aquilo que foram chamados. Quantas pessoas que no começo são pessoas que se apresentam, estão firmes, mas com o passar do tempo esmorecem ou mudam seu pensamento. Nos dias do rei Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo de número 11. Salomão, ele começa agora a se desviar. Nós sabemos que essa palavra até que nós citamos hoje, está relacionada a Salomão. Ele começou muito bem, buscando direcionamento de Deus. Mas nos seus últimos dias ele começa a se desviar, deixando de ser fiel, deixando de ouvir a palavra de Deus, fazendo pela sua própria vontade, e começa a levantar muitos inimigos contra ele. Então ele chama agora uma pessoa, ele começa a olhar, dentro de todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, à sua roda, alguém que ele pudesse confiar. Estava ali, no versículo de número 28 do capítulo 11, de 1 Reis, diz assim: e o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Vendo Salomão que ele era um homem trabalhador, honesto, confiável, Salomão chama ele e coloca ele para administrar. Ele seria o mordomo da casa de José. Ele cuidaria de todos os bens, mas ele teria que se manter fiel. E no versículo de 29 diz assim: sucedeu, pois, que naquele tempo,
que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no caminho. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que era reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Aqui está esse homem que foi escolhido por Salomão, e Deus agora envia um profeta, e faz ali um ato profético. Esse profeta, ele estava com uma roupa nova, ele pega a sua roupa e rasga em 12 pedaços, e ele diz: eu estou rasgando o reino de Salomão, você ficará com 10 tribos, e ele eu vou manter por amor a Davi, por amor a Davi. Este homem, ele tinha tudo para continuar sendo fiel, mas a soberba entrou no coração dele. Sabe o que derruba a soberba? Por isso Paulo diz: não em soberba, não ande em soberba. Paulo, ele dizia: olha, eu poderia me julgar, mas eu não me julgo, quem me julga é Deus. E ele diz: olha, somos exemplo para vocês, eu e Apolo. Porque nos dias de Paulo, muitas vezes nós pensamos: é tão difícil servir a Deus hoje. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Não pense que você tomou uma posição para ser alguém de fidelidade, alguém que serve a Deus, alguém que vai contra o mundo, que o inimigo não vai tentar te destruir. Então não pense que servir a Deus é fácil. Não é fácil. É para valentes. É para pessoas que estão dispostos a ser fiéis. Não é só em dias fáceis. Em todo tempo, seja fiel ao Senhor. Em todo tempo. Em tempo e em fora de tempo. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas é agora que está se mostrando o que é joio e o que é trigo. Quem serve a Deus e quem não serve. Quem busca a Deus e quem não busca a Deus. Então este homem, ele recebe ali algo, uma bênção. Salomão olha para ele e diz: olha, eu preciso de alguém para cuidar da casa de José. Eu preciso de um mordomo, eu preciso de um administrador. E olha para Jeroboão e diz: é esse, um homem valente, um homem laborioso. E ele põe sobre toda a casa. E quando Deus dá poder a ele, alguns anos eu preguei que a grande dificuldade da igreja no Brasil não era perseguição, era prosperidade. A maior dificuldade da igreja no Brasil não é perseguição, porque na perseguição se mostra os valorosos. Mas a separação se dá na prosperidade. Quando o povo está próspero, se esquece de Deus. Quando o povo começa a ter condições de ficar longe, eu não digo longe da igreja, longe da palavra,
começa a se afastar. Este homem, ele agora se torna rei ali, governando 10 tribos. Havia um grande poder na sua mão. E ele começa então a ter medo. Jó diz algo muito interessante: tudo que eu tinha medo me aconteceu. Algo que nós não devemos ter é medo. Deus é o nosso guarda, Deus é a nossa proteção. Mas se vierem, Deus é o nosso guarda, Deus é a nossa proteção. Mas se o país entrar em decadência, Deus cuida de nós. Deus cuida. Jesus disse: olha para os campos, olha para as aves, eu cuido delas. Olha para o lírio dos campos, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então não temas, Deus está cuidando de cada um. Mas vai acontecer coisa ruim. Deus está no controle. E este homem então, ele começa agora pelo medo. No capítulo de número 12, no versículo de número 26, diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Eu vou perder o reino para Davi. Deus tinha falado: eu vou te dar 10 tribos e vou manter uma para Davi. Mas o coração dele, de medo, diz: não, eles vão tomar de mim. Toda a prosperidade que Deus te deu, o inimigo não pode tirar. Você entrega pelo medo. Eu tenho medo. Eu não vou ofertar na igreja que está muito ruim. Você vai perdendo. Vai diminuindo. O medo. O medo. O medo é o pior inimigo. Pior inimigo. Confia em Deus. Então ele começa a pensar em seu coração. E disse Jeroboão no seu coração. Disse Jeroboão no seu pensamento: se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha como nós vamos entrando em situações de idolatria. Domingo pela manhã, preguei sobre isso. Idolatria. Cuidado. O país está entrando em uma situação terrível por causa da idolatria. Não há uma cidade no país que não está querendo fazer uma imagem de escultura grande para que haja um turismo religioso. Todas as cidades estão colocando estátuas e chamando: venha, vai haver milagre, está acontecendo milagre, cuidado. E os evangélicos, eles vão atrás de idolatrias de homens, de grupos, de pastores e tantas outras coisas que nós não ficamos atrás não. Então este homem, ele comete o mesmo erro de Salomão. Começa a trazer os deuses estranhos. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E no capítulo de número 13 diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. E ele chamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Essa profecia demorou 300 anos. Deus
faz nascer este homem e toda tribo de Judá, todo Israel está disperso. Então, se manter fiel, buscar em Deus, buscar as bênçãos de Deus, buscar para que nós venhamos continuar sendo abençoado, continuar a ir na presença de Deus, confiando com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então não se ache infiel, se mantenha fiel. O que se espera? Apóstolo Paulo, ele pergunta, o que se espera? O que Deus espera de cada um de nós? Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Se mantenha leal à palavra do Senhor. Se mantenha fiel e Deus cuidará de você. Não temas, não vá pela idolatria, não vá pela mentira, não permita o medo entrar em teu coração. Confia em Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Se há algo que Deus ouve, é a oração. E o coração contrito, Deus vê. Fale com Deus. Apresente as suas dúvidas. Não vá buscar saídas fáceis. Não vá atrás de coisas fáceis. Busque em Deus. Deus dará o escape, Deus dará a saída. Deus dá respostas, Deus dá direcionamento. Se o Senhor te chamou e o Senhor te abençoou, não pense que o inimigo vai tocar naquilo que Deus te deu. O inimigo não toca. Agora, o nosso medo, a nossa idolatria, a nossa falta de lealdade, abre brechas para que o inimigo entre. O Senhor guardará a tua casa, ao deitar e ao levantar. O Senhor te abençoará. O Senhor tem prazer em te abençoar. Então fale com o Senhor nesta noite. Eu não sei qual é a tua necessidade. O que se espera? Que você se mantenha fiel. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, essa causa, Senhor, que o inimigo tem se levantado, Senhor, é uma enfermidade, Senhor, são problemas financeiros, são problemas familiares, Senhor, Tu sabes que o inimigo todas as vezes, ele vem, Senhor, contra nós, ele vem nos ferir, ele vem nos machucar, ele vem para que nós venhamos, Senhor, negar o Teu nome, mas Senhor, me pega pelas Tuas mãos, me sustenta forte, me dá vitória, Pai. Senhor, nesta guerra, Senhor, que eu não chamei essa guerra, ela não é minha, Pai, ela é Tua, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Seus anjos ao meu respeito. Por isso, Senhor, envia os Teus anjos de guerra. Essa guerra não é minha, Senhor, eu não fui procurar, eu não busquei. Senhor, envia os Teus anjos agora, cala a boca do inimigo, Senhor, despedaça o arco, quebra, Senhor, as armas do inimigo, tudo aquilo que eles estão usando, Senhor, ponha eles em fugida. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu creio em Ti, eu espero em Ti, Senhor, eu deposito a minha confiança em Ti. Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Senhor, eu não sei o problema ou a necessidade dos meus irmãos aqui essa noite, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor entra em cada situação. E não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor muda toda e qualquer situação. Seja qual for. Senhor, se há, Senhor, pessoas enfermas. Senhor, nós clamamos agora. Senhor, a cura. Senhor, se há um espírito de enfermidade, que ele saia agora, em nome de Jesus. Senhor, se há problemas financeiros, Senhor, entra com a provisão, Senhor, derramando bênção, derramando, Senhor,
as bênçãos sobre a vida, dando a prosperidade, dando saúde. Vai, Senhor, ouvindo a oração de cada um. Senhor, problemas familiares, o inimigo entra para trazer contendas. Senhor, que todo inimigo que traz contenda, todo espírito de confusão, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno, eu te ordeno, saia e não voltes mais. Senhor, em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, e por Ti, Senhor, nós trabalhamos e somos e buscamos sermos fiéis à Tua chamada. Senhor, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?